Vereador secretário, o número de vereadores presentes na sessão? 13 vereadores presentes. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Bocaiúva, declaro abertos os nossos trabalhos. Solicito do vereador João Batista de Araújo que faça a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os reconhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Palavra do Senhor. Solicito do vereador secretário que faça a leitura da ata da reunião antecedente. Câmara Municipal de Bocaiúva. Ata da 40ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. Aos 24 dias do mês de novembro de 2014, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, localizada na rua Dona Florinda Pires, número 80, Centro, presente o senhor presidente, o vereador Romário Sabino Pires e os senhores vereadores Antônio Gilmar Cardoso, Carlalho de Carvalho Leite, Eduardo de Oliveira Vieira, Fernando Messias dos Reis, Gilmar Geraldo de Jesus Dias, Isaías Alves da Cruz, João Batista de Araújo, José Maria Gomes Torres, José Romildo de Souza, Manuel Cirene Pereira da Costa, Pedro Neves dos Santos e Ronildo Ribeiro Andrade. Onde o senhor presidente, ao constatar o número legal, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou aberta a 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bocaiúva. Ata da reunião antecedente. A ata da reunião antecedente foi lida, discutida, votada e aprovada à unanimidade, tendo sido assinada por todos. Expediente. Foram lidos 3 telegramas da Secretaria Executiva do Ministério de Saúde, todos datados de 17 de novembro de 2014, onde são informadas as liberações de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E foi lido o comunicado do Ministério da Educação, também datado de 17 de novembro de 2014, onde é informada a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Uso da palavra no artigo 114, inciso 9º do Regimento Interno. Após prévia inscrição no livro de oradores, fizeram uso da palavra para tratar de assunto de relevante interesse público os vereadores Ronildo Ribeiro de Andrade, João Batista de Araújo e Romário Sabino Pires, cujos pronunciamentos encontram-se gravados eletronicamente nos registros da Câmara Municipal. Apresentação de proposição sem discussão. Foram apresentados ao plenário o projeto de lei número 56/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município de Bocaiúva a permutar imóvel desta cidade com o senhor Mauro Antônio Furtado Costa e da outras providências. E o projeto de lei número 57/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que declara a zona habitacional de interesse social e aprova loteamento residencial localizado no bairro Maria Rosa e da outras providências, tendo sido os mesmos encaminhados às comissões permanentes para receberem pareceres. Ordem do dia. Foram lidos e discutidos de forma individualizada os pareceres das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei número 54/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a utilizar recursos de alienação de bens para pagamento de despesas com dívida previdenciária e da outras providências. E ao projeto de lei número 55/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a ratificação do contrato de parceria firmado entre o município de Bocaiúva e o senhor Dilson Geraldo da Silva, para viabilizar captação de água potável para abastecimento às comunidades rurais atingidas pela seca e da outras providências.
que foram aprovados à unanimidade. A seguir, foram submetidos a primeiro turno de discussão e votação de forma igualmente individualizada. O projeto de lei número 52/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que desafeta de suas características específicas e autoriza a concessão de direito real de uso da área que menciona a Associação Comunitária Lago do Sol e da outras providências. O projeto de lei número 53/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que prorroga o prazo e repactua os termos da Lei Municipal número 3.370/2008, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar a área de terreno localizada no Distrito Industrial de Bocaiúva à empresa Verga Engenharia Limitada, empresa de fabricação de estrutura de concreto armado, em série e sob encomenda, e da outras providências. E o projeto de resolução número 6/2014, de autoria da mesa diretora, que aprova as contas dos exercícios financeiros de 2006 e de 2012 da Prefeitura Municipal de Bocaiúva, que foram aprovados todos e de forma individual à unanimidade. Após, foram submetidos a segundo turno de discussão e votação de forma igualmente individualizada. O projeto de lei número 49/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de diárias e da outras providências, que foi aprovado por maioria de votos, tendo votado contra o vereador José Maria Gomes Torres, que justificou seu voto em razão do que considera haver desigualdade entre os iguais, principalmente os motoristas, já que os gastos em viagens pelo município são os mesmos, seja alimentação ou hotéis. E o projeto de lei número 51/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto na taxa de coleta de resíduos sólidos, TCR, instituída pela subseção 1 do capítulo 5º do título 2º da Lei Municipal número 3.281/2007, que institui o Código Tributário do município e da outras providências, que foi aprovada à unanimidade. A apresentação de requerimentos foi submetida à discussão e votação, tendo sido aprovada à unanimidade. Requerimento expresso de autoria do vereador Fernando Messias dos Reis, para que após manifestação do plenário, que fosse encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o máximo empenho no sentido de viabilizar a análise da água, da lama do rio Jequitinhonha, e mais, foi submetida à discussão e votação, tendo sido aprovada à unanimidade. Requerimento expresso de autoria do vereador João Batista de Araújo, para que após manifestação do plenário, fosse encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja agilizada uma sistemática e rigorosa fiscalização no nosso município, principalmente no entorno da sede do município. Procedimento este que deverá ser implementado em convênio ou parceria com o órgão ambiental, visando coibir e punir infratores que insistem em dispensar lixo sem qualquer critério, causando sérios danos ao meio ambiente. Uso da palavra. Não houve uso da palavra pelos senhores vereadores. Neste momento, encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a reunião ordinária a se realizar no dia 1º de dezembro do ano em curso, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, que terá como ordem do dia a discussão e votação das proposições que tramitam na Casa Legislativa Municipal. E em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou encerrada a reunião. E para constar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, segue assinada. Senhores vereadores que aprovam a presente ata, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Questão de ordem, vereador presidente. Pela ordem, vereador Ronildo Ribeiro de Andrade. Se eu não estou enganado, parece que houve uma leitura aí que foi aprovada uma resolução aprovando as contas de 2012 e 2006. Então, essas contas não foram votadas, senhor presidente. Então, essa resolução não pode ser aprovada porque elas não foram votadas. Não houve escrutínio secreto. Quando? Elas não foram julgadas, nenhuma das duas.
nem as de Alberto, nem as de Ricardo. Apesar que uma das duas foram aprovadas por unidade pelo Tribunal de Contas, mas aqui não passou pelos vereadores. Nós vamos repetir o processo. Realmente não houve a votação, o julgamento das contas, votou-se a resolução, mas não foi julgada as contas. Nós vamos marcar um extraordinário para isso. Leu adendo aqui na ata. Em tempo. Acima onde se lê que a resolução número 6 de 2014 foi aprovada, entenda-se que não foi votada. Os vereadores que aprovam a presente ata, continue como estão. Os contrários, queira se manifestar. Está aprovado. Solicito do servidor Antônio que colhe as assinaturas. Expediente. Solicito do vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Convite. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva convida Vossa Senhoria e família para participarem da solenidade de entrega das casas aos beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR. A solenidade acontecerá no dia 10 de dezembro, quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Salão Comunitário da Associação de Morrinhos. Governo de Minas Gerais e Valorec, Circuito Cultural, apresentam Semana da Arte de Bocaiúva, dias 1º a 6 de dezembro de 2014. Aqui a programação que está toda... então tem aqui uma parte ainda. Bocaiúva, cidade situada ao norte de Minas, a 380 quilômetros da capital, Belo Horizonte, terra do Senhor do Bonfim, padroeiro da cidade, no qual se comemora no mês de julho uma das festas religiosas de maior expressão no cenário mineiro. Terra de fé, da água boa e da prosa alegre, de grande força logístico, acolhedora e simpática. De grandes talentos como Herbert de Souza Betinho, José Maria, Patrus Ananias, marcaram a história do Brasil. Terra de gente que tem orgulho de ser Bocaiúva por meio da Secretaria de Cultura do município, da Cultura de Bocaiúva, que visa dar oportunidade de mostrar, fortalecer, patrocinar cultura e produtos do povo bocaiuvense, fazendo isso por meio do artesanato, manifestações e expressões da dança, o teatro e o próprio do povo. Em 2009, fez a junção do festival das manifestações, atrações artísticas e culturais.
acontecerão em uma semana abrangendo bairros, distritos, em Fio, Estação Praça Vandique do Monte. A ação do evento acontece apresentações artísticas de dança e teatro, de artesanato e culinária, de músicas inéditas da região, no intuito de divulgar, fortalecer e patrocinar a arte e os artistas. A programação está toda. Do dia. De Lei 50 de 2014. O secretário que faça leitura. Parecer resumido da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 50/2014. Constituição e Redação. Da análise ao projeto de lei número 50, de autoria que da nova redação à lei municipal número 2.992, que institui no município de a de iluminação pública, CIP 149A, da Constituição e da outra, opina pela sua aprovação para o Constitucional na sua proposição matéria legislativa da Câmara Municipal, possuindo objeto de redação com na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. Da Câmara Municipal de 14. Presidente Jesus Dias DEM, relator Isaías Alves da Cruz, PSDC, membro, vereador José Maria Gomes Torres, PDT. Os vereadores que continuam como estão, os contrários que está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e projeto de lei número 50/2014. A Comissão de Constituição, Justiça Municipal de Bocaiúva, após detida análise ao projeto de lei número 50/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dá redação à lei municipal 992/, que institui no município de Bocaiúva, de Minas Gerais, a iluminação pública. O artigo 140 da Constituição Federal e da outras providências. Opina pela sua em razão do mesmo estar de acordo com normas e princípios estabelecidos e atinentes à administração das finanças públicas, estando em consonância com a Lei Federal 64 gerais sobre dando prejuízos ao erário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bocaiúva, aos 10 de novembro de 2014. Presidente, vereador Isaías, relator Neves do Santos, PDT, membro MDB. Os vereadores, parecer que continue como queira se manifestar. Das comissões ao projeto de 2014, que faça leitura. Constituição, Justiça e Redação ao projeto número 56, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Municipal de Bocaiúva, ao projeto de lei número 56, de autoria do chefe do município de Bocaiúva, móvel desta cidade, com o senhor Mauro Antônio Furtado Costa e das evidências, em razão do e por ter na sua competência legislativa, possuindo expressamente e redação na Lei Complementar de 26 de 1990, da Câmara Municipal
1º de dezembro de 2014. Gilmar Geraldo Jesus Dias, relator, Alves da Cruz, PS, Gomes Torres, PDT. Senhores vereadores que aprovam o presente parecer, continue como estão. Os contrários, queira se manifestar. Resumido da Comissão de Contas ao a Comissão da Câmara Municipal de Bocaiúva ao projeto de lei número 56/2000, de autoria do chefe do Executivo do município de Bocaiúva, esta cidade, com o senhor Mauro, a outras providências, em razão do mesmo, com normas e princípios estabelecidos na Constituição Federal e atinentes à gestão e administração das, estando com a Lei Federal número 4.374 sobre direito financeiro, não prejuízo, sala das sessões da Câmara aos 1º de dezembro do vereador Pedro Neves, vereador Eduardo de Oliveira, DP. Vereadores que aprovam, contrários, queira se manifestar. De lei 5014, solicito parecer resumido da redação ao projeto de lei número 50. A comissão da Câmara Municipal, após detida análise ao projeto de lei número 57 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que declara interesse social e aprova loteamento residencial localizado no bairro íntegra, em razão do mesmo ter matéria de competência legislativa da Câmara Municipal, possuindo objeto expressamente justificado e redação conforme os moldes estabelecidos na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bocaiúva, aos 1º de dezembro de 2014. Presidente, vereador Gilmar Geraldo. Relator, vereador Isaías. Membro, vereador PDT. De parecer, continue como estão. Os contrários, queira se manifestar. Parecer tomada de contas ao projeto de lei número 57/2014. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bocaiúva, após detida análise ao projeto de lei número de autoria do declara zona habitacional de interesse social, loteamento residencial Rosa e da outra opina pela sua aprovação de acordo na atinentes à gestão e administração das finanças públicas, estando também em consonância com a Lei Federal número 4.320/64, que institui normas gerais sobre direito financeiro, não causando prejuízos ao erário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bocaiúva, aos 1º de dezembro de 2014. Presidente, vereador Isaías Alves da Cruz, PSDC. Relator, vereador Pedro Neves dos Santos, PDT. Membro, vereador Eduardo Oliveira Vieira, PMDT. Senhores vereadores que aprovam o presente parecer, continue como estão. Os contrários, queira se manifestar. Está aprovado. Projeto de Lei 54 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a utilizar recursos de alienação de bens, pagamento com dívida previdenciária e da outras providências. Entrou como objeto no dia 17 de 11 de 2014, das comissões, no dia 20 de 2014, entra em votação. Vereadores que aprovam, continue como estão. Queira se manifestar. Está aprovado. Projeto de Lei número 55 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a ratificação do contrato de parceria firmado entre o município
para viabilizar a captação de água potável para abastecimento das comunidades Entra a primeira discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carnage Carvalho Leite. Gostaria que depois que houvesse o plenário, colocasse todos os projetos tramitados na casa hoje em primeira discussão. Em 2014, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento verbal do vereador Carlai de Carvalho Leite, que após ter recebido pareceres favoráveis, os projetos de lei número 50 de 2014, entra hoje em primeira discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, pela ordem do vereador Eduardo Oliveira. Que autoriza o município de Bocaiúva a permutar imóvel dessa cidade com o senhor Mauro Antônio Furtado e dá outras providências. Entrou como objeto de deliberação no dia 24/11/2014. Recebeu parecer. Senhores Senhores de autoria do direito real objeto de deliberação no dia 10/11/2014. Recebeu o parecer das comissões no dia 17/11/2014. Entrou em primeira discussão e votação no dia 24/11/2014. Entra hoje em segunda e última votação. Senhores vereadores que aprovam, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Projeto de Lei 53 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, prorroga o prazo e repactua os termos da Lei Municipal 3.370 de 2008, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar área de terreno localizada no Distrito Industrial de Bocaiúva à empresa Verga Engenharia Limitada, empresa de fabricação de estruturas de concreto armado, em série e sob encomenda, e dá outras providências. Entrou
como objeto de deliberação no dia 10/11/2014. Recebeu o parecer das comissões no dia 17/11/2014. Entrou em primeira discussão no dia 24/11/2014. Entra hoje, em segunda discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Indicações. Solicito o vereador secretário que faça a leitura. Câmara Municipal de Bocaiúva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais. Indicação número 36/2014. O vereador Antônio Gilmar Cardoso, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e dos demais edis apresentar a seguinte indicação: que sejam feitos estudos pelo chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de viabilizar, primeiro, a construção de um cemitério no povoado de Pedregulho, neste município de Bocaiúva. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que o povoado de Pedregulho necessita de um cemitério, pois os sepultamentos das pessoas daquela localidade são realizados em Caçaratiba, distrito do município de Turmalina, tornando dificultoso e oneroso para as famílias que precisam se deslocar, levando o ente querido para ser sepultado fora da comunidade onde moram. Diante dessa situação, visando garantir mais comodidade aos moradores de Pedregulho, no momento de tristeza e dor, o vereador solicita do chefe do Poder Executivo Municipal o máximo empenho no sentido de viabilizar a construção de um cemitério em Pedregulho. Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2014, Antônio Gilmar Cardoso, vereador, PP. São os vereadores que aprovam o presente projeto, continuem como são. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais. Indicação número 35/2014. O vereador José Romildo de Souza, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e dos demais edis apresentar a seguinte indicação: que sejam feitos estudos pelo chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de viabilizar a recuperação das seguintes vias públicas de nossa cidade: Bairro São Geraldo, Rua Maria José, Rua Sebastião Silva Leal e Travessa José Meira Peixoto. 2. Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rua Domingas, Rua Geralda Lopes, Rua José Antônio dos Reis e Antiga Rua D. 3. Bairro Novo Horizonte, Rua dos Barrosos e Rua Beto Ferreira. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que as referidas vias públicas dos mencionados bairros de nossa cidade encontram-se cheias de buracos, praticamente intransitáveis, necessitando urgentemente de serem recuperadas, pois na situação em que se encontram, prejudica o trânsito e apresenta riscos de acidentes. As vias públicas do bairro São Geraldo e do bairro Novo Horizonte servem de trajeto para a lotação e para o ônibus da VIM, e as vias do bairro Nossa Senhora Aparecida funcionam como trajeto da lotação do ônibus da VIM e do ônibus da RIMA. Isso demonstra os riscos em que os trabalhadores estão expostos diariamente, evidenciando a urgência da recuperação das referidas vias públicas, ressaltando que diversas outras ruas dos bairros citados se encontram em situação precária, necessitando também de atenção do poder público. Diante do exposto, o vereador solicita o apoio do chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de realizar estudos para viabilizar o atendimento das benfeitorias destacadas, com a maior urgência possível, evitando acidentes e proporcionando maior tranquilidade aos moradores. Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2014. José Romildo de Souza, vereador, PTB. São os vereadores que aprovam a presente indicação, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimentos. Solicito o vereador secretário que faça leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, o vereador Carlalho de Carvalho Leite, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que, depois de ouvido o plenário, seja colocado em votação o projeto de lei número 50/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dá nova redação à Lei Municipal 2992/2002, que institui no município de Bocaiúva a contribuição para custeio da iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências.
Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que se aproxima do recesso parlamentar e o referido projeto de lei necessita ser aprovado neste ano, visto que a responsabilidade do pagamento da iluminação pública foi transferida para o município e faz-se necessária a alteração da lei que institui a contribuição de iluminação pública, para assim adequar às novas exigências para que comece a vigorar em janeiro de 2015. Nesses termos, pede a espera deferimento. Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2014, Carlyle de Carvalho Leite, vereador, PSDB. Senhores vereadores que aprovam o presente requerimento, continue como estão. Os contrários, que queiram se manifestar, está aprovado. Solicitado o vereador Pedro Neves, que assuma a presidência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais. O vereador Carlyle de Carvalho Leite, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência. Requerer que, depois de ouvido o plenário, a assessoria jurídica desta Casa Legislativa emita parecer sobre a legalidade do pagamento de um terço de férias aos vereadores. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer favorável ao pagamento de um terço de férias aos vereadores e, diante disso, foi requerido desta Casa o pagamento do referido adicional. Diante disso, faz-se necessária a emissão de um parecer da assessoria jurídica desta Casa, acerca da legalidade e possibilidade de pagamento. Nestes termos, pede a espera deferimento. Bocaiúva, 1º de dezembro de 2014, Carlyle de Carvalho Leite, vereador, PSDB. Consultar a assessoria jurídica. O pagamento é legal, estou adiantando o parecer, mas eu vou fazer por escrito. Vou fundamentar, viu, vereador Carlyle? Mas já adianto que vai ser pela procedência do pedido, pela legalidade do pagamento. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Carlyle, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais. O vereador Romário Sabino Pires, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que, depois de ouvido o plenário, seja constituída uma comissão de vereadores para lutar pela instalação do Corpo de Bombeiros em Bocaiúva. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que a instalação do Corpo de Bombeiros em Bocaiúva é fundamental e necessária para prevenir e combater incêndios e realizar serviços de resgate. O fato de depender do Corpo de Bombeiros de Montes Claros torna a situação mais complicada devido à demora da chegada quando acionados para atender uma ocorrência em nosso município. Desse modo, é viável que seja constituída uma comissão de vereadores para viabilizar a instalação do Corpo de Bombeiros em Bocaiúva, atendendo assim uma grande necessidade do nosso município. Nesses termos, pede a espera deferimento. Bocaiúva, 1º de dezembro de 2014. Romário Sabino Pires, vereador, PSDC. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Romário Sabino Pires. Só gostaria de argumentar mais em questão desse requerimento para os colegas vereadores. Justifica-se pelo fato também que nossa cidade a gente vê um grande aumento aí dos terrenos. Hoje tem área da cidade que chega até R$1.000 o metro quadrado de terreno, e a cidade ela não pode estar sem o corpo bombeiro, não pode crescer mais na vertical. Nós podemos atingir só os 4 andares da nossa cidade. Com a vinda do Corpo Bombeiro, isso vai facilitar, uma vez que vai poder ser instalado os elevadores, assim, dando a capacidade de Bocaiúva crescer também na vertical, e também para aquelas pessoas que necessitam dos programas, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, em Montes Claros. Hoje a gente se vê vários conjuntos habitacionais, vários prédios sendo construídos, e por um valor muito mais acessível que a gente vê na nossa cidade. Hoje uma casa que é feita para ser vendida no Minha Casa Minha Vida, por ser no terreno que só constrói na horizontal, nós percebemos aí casas que chegam até o valor de R$120 mil, e temos apartamento em Montes Claros, onde você vê que talvez o mesmo tamanho ou maior por R$80 mil, R$90 mil,
Então, isso vai facilitar, e uma vez a instalação de elevadores, também, lembrando também da acessibilidade para os cadeirantes, o que foi até criticado numa emissora de rádio, não ter aqui na Câmara um elevador, mas por falta de conhecimento daquelas pessoas que criticam que na nossa cidade não pode ser instalado elevador porque não tem o Corpo de Bombeiro. Então, precisa dessa autorização do Corpo de Bombeiro. Então, por isso que nós, infelizmente, ainda não vamos poder dar condições da acessibilidade para os deficientes. Mas, se Deus quiser, sendo formada essa comissão e a gente procurar o comando do Corpo Bombeiro, para que juntos empenharmos para trazer o Corpo Bombeiro para Bocaiúva, se Deus quiser, o mais breve possível, nós podemos estar aí com a presença do Corpo Bombeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores que aprovam o requerimento do vereador Romário, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Agradecer Pedro Neves por ter assumido a presidência. Então vamos formar agora a comissão de vereadores para que possa estar fazendo essa visita ao Corpo Bombeiro. Gostaria de perguntar aos senhores vereadores quem que tem interesse de estar participando, a gente está nomeando. Vereador Eduardo Oliveira. Tem mais algum vereador que queira participar dessa comissão? Vamos nomear aqui o vereador Pedro Neves, pode ser? Vereador Gilmar da Saúde. Vereador Isaías, aceita? A comissão está formada pelo vereador Pedro Neves, vereador Isaías e o vereador Eduardo Oliveira. Que possam dar andamento nos trabalhos e que a gente possa, se Deus quiser, obter êxito. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declaro encerrados os nossos trabalhos, convocando os senhores vereadores para uma reunião extraordinária no dia 3 de dezembro, quarta-feira, às 20 horas, aqui no prédio da Câmara, onde nós vamos agilizar a votação dos projetos que estão na pauta, para a gente possa... Isso, quarta-feira. Pois é, os vereadores da base do prefeito que possa comunicar para ele lá que se tiver algum projeto pendente, que mande o mais rápido possível para que a gente possa estar limpando a pauta aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Carlai de Carvalho Leite. A questão do requerimento, do projeto do prefeito de taxa de iluminação, que o novo vereador Fernando pediu vista, Eduardo, para 7 dias, conversar com ele para ver se na quarta-feira ele libera para nós dar em andamento. Então, falou. Beleza. Muito obrigado a todos.